Início a coletiva de divulgação do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Convidamos as seguintes autoridades a compor o dispositivo: o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. A secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Manuel Palácios. O diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, Carlos Moreno. A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Sheikardi. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. Senhoras e senhores, ouviremos agora o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Quebrar um pouco essa formalidade, mas queria cumprimentar aqui a todos e a todas presentes, em nome do nosso querido presidente do Instituto do INEP, Manuel Palácios, em seu nome, Manuel, cumprimentar todos os seus servidores. Aliás, queria pedir uma salva de palmas para os servidores do INEP, que tem e também, em nome de todos do INEP, cumprimentar nosso querido diretor Carlos Moreno, que eu tive a oportunidade já de participar de várias reuniões e parabenizar pela sua inteligência e competência, em nome de toda a equipe, Moreno. Bom, nós estamos aqui hoje com a nossa querida secretária executiva do Ministério, querida Isolda Sela, com a nossa secretária de Educação Básica, Kátia Schweinkart, eu consegui, e com a Zara Figueiredo, nós recriamos a antiga SECADI, e queria cumprimentar toda a imprensa aqui presente e agradecer a presença de todos e todas. E a nossa vinda aqui hoje ao INEP, e talvez essas apresentações, né, Morena, eram feitas praticamente no MEC, mas a nossa presença aqui hoje é primeiro para mostrar a importância que é esse instituto para a educação brasileira. Eu considero que o INEP é uma espécie de coração do MEC. É ele que permite a gente ter todas as estatísticas, números, dados, para que a gente possa não só avaliar a situação da educação brasileira, mas construir os caminhos e os desafios que nós temos pela frente. Nenhuma política pública ela existe com êxito se ela não for planejada, e o planejamento só existe se tiver informações. Portanto, a informação que o INEP presta ao povo brasileiro, à educação brasileira e ao Ministério da Educação é fundamental para que a gente possa, repito, apresentar e construir as políticas públicas para o nosso país. Então, eu quero aqui fazer esse registro da importância do INEP, Moreno, Palácios, e cumprimentar a todos que fazem o INEP, principalmente num período que nós passamos, onde não se queria respeitar uma coisa que é fundamental, que é a ciência, que são os dados científicos, as evidências que mostram que os resultados, que possamos avaliar qualquer área de uma política ou de um governo nesse país. Portanto, hoje aqui nós vamos ter a apresentação do novo censo da educação básica, será feito pelo nosso diretor Moreno, e que vai mostrar um pouco os números, não só do censo que é feito anualmente, mas também da segunda etapa da pesquisa que avalia, né, as respostas educacionais da pandemia, que agravou o país em várias áreas, mas principalmente na área da educação. Então, nós estamos retomando aí os patamares, né, Moreno, e vocês vão ver na apresentação
pré-pandemia, né? Então, a metodologia que hoje vai ser o seguinte: o Moreno vai apresentar, nós vamos ficar aqui acompanhando, participando de toda a apresentação, e, posteriormente, nós vamos fazer alguns comentários, destacar alguns pontos, e por que nós estamos defendendo algumas políticas importantes a partir desses números que serão apresentados, e, posteriormente, abrir aí para que a imprensa possa fazer sempre as perguntas, os questionamentos, né, em relação à apresentação do censo. Então, a nossa palavra inicial é de boas-vindas, de respeito e valorização ao INEP, de reconhecimento ao trabalho desses grandes profissionais que servem ao país e à educação pública brasileira, e agradecer também a presença sempre estimada da imprensa que acompanha a questão da educação, os números da educação e as políticas educacionais desse país. Então, agradeço aqui. Palácio, quer dar uma palavra? Passa aqui a palavra para o nosso querido presidente Manuel Palácio. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro saudar a presença do ministro Camilo Santana, da secretária Isolda Sela, neste evento de apresentação dos resultados do censo. Muito obrigado pela presença de vocês nesse dia. Agradecer a presença da Kátia e da Zara, secretárias diretamente vinculadas com os resultados que são objeto de apresentação no dia de hoje. O Moreno, pela competência com que conduz, né, o censo escolar há tantos anos, agradecer a sua presença aqui conosco e a continuidade da sua gestão à frente da Diretoria de Estatísticas Educacionais. Aproveito também para agradecer a presença de todos os diretores que vejo aqui presentes na data de hoje, prestigiando e participando da divulgação de um material tão relevante quanto o censo escolar. Não cabe me estender, os dados vão ser apresentados e eles falam, né, por si mesmos. Só queria afirmar o que é do conhecimento de todos. O país só dispõe de um sistema de financiamento da educação pública tão sofisticado, tão avançado quanto o nosso, que é reconhecido internacionalmente como um sistema exemplar, porque tem uma equipe como a da DEED, que comanda o censo escolar em todo o país e produz dados que todas as secretarias reconhecem como válidos, reconhecem como a melhor expressão do que acontece nas nossas escolas. É por conta disso que a gente é capaz de sustentar um sistema de financiamento da educação como o nosso, que todos os países têm como um dos mais sofisticados e mais avançados do mundo. Podíamos falar muito mais da importância dos dados produzidos pelo censo, mas isso fica por conta do Carlos Moreno. Muito obrigado a todos e vamos à apresentação. Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a mesa aqui, a Isolda, a professora Zara, a Kátia, o ministro Camilo e o Manuel, presidente do INEP. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês esses resultados. E eu começo falando um pouquinho sobre a pesquisa. O Censo Escolar é uma pesquisa que é realizada anualmente pelo INEP, em 2 etapas. Nesse momento, nós estamos realizando a 2ª etapa da pesquisa de 2022, que diz respeito à coleta de dados sobre o rendimento do estudante matriculado na primeira etapa. Então, as escolas estão informando se o aluno que ela declarou na primeira etapa foi aprovado, se ele foi reprovado, ou se, eventualmente, ele deixou de frequentar a escola. Então, essa é a etapa que está em curso nesse momento. Mas a pesquisa tem uma data de referência, como toda pesquisa estatística. Nossa data de referência é a última quarta-feira do mês de maio. Então, todas as informações que eu vou compartilhar com vocês têm essa data de referência. Outro ponto importante é que essa pesquisa coleta dados sobre professores, escolas, as suas características, como espaços de aprendizagem, equipamentos disponíveis, sobre os professores, a sua formação, características como idade, os gestores da escola, a forma de ingresso naquela função dentro da escola, características de todas as turmas, tempo de permanência do estudante na turma, horário de funcionamento, e características dos estudantes, como idade, se há uma deficiência para aquele estudante ali matriculado, enfim, são características que relacionando essas entidades, turma, estudante, alunos, é possível criar diferentes
tipos de indicadores e acompanhar a trajetória desse estudante ao longo da educação básica. Outro ponto que eu destaco aqui para vocês em relação a esses dados, como já foi mencionado, é que eles servem exatamente para poder o país ter esse diagnóstico, para formular adequadamente políticas, né, e certamente, além da formulação, do seu monitoramento, né, e utilizada pelo MEC, né, para a sua ação discricionária, por exemplo, como o PAR, o Plano de Ações Articulado, que tem um painel de diagnóstico interessante, né, para subsidiar a ação do Ministério junto aos demais entes da federação, né. Além de subsidiar o cálculo de uma cesta de indicadores, como, por exemplo, o IDEB, que é um indicador bastante conhecido, esses resultados permitem contextualizar os resultados das avaliações que o INEP faz, além de acompanhar a trajetória dos estudantes desde o seu ingresso na educação básica, com uma cesta de indicadores bastante interessantes que o INEP torna disponível para a sociedade, revelando problemas, inclusive estruturais graves, que eu vou compartilhar com vocês aqui, né. Os resultados que a gente divulgou em dezembro do ano passado, eles são parciais e servem exatamente para o cálculo dos coeficientes para a distribuição dos recursos do Fundeb. Então, acho que isso é um ponto muito importante, como já foi mencionado, e esse fundo de financiamento da educação brasileira, ele se ancora nos dados calculados e disponibilizados por essa pesquisa. Além dessa ação regular, ano passado a gente coletou uma segunda rodada de uma pesquisa específica, um caderno específico, para avaliar o que a gente chama de estratégias adotadas pelas escolas para enfrentar a situação de pandemia que assolou o país e o mundo em 2020. Eu vou compartilhar alguns resultados para vocês, né. É importante salientar, eu sempre falo isso, né, qual é a política educacional, ela precisa estar orientada, né, com o Plano Nacional de Educação. E, olhando o plano, a gente consegue avaliar, nas suas 20 metas, né, identificar 9 metas que falam sobre acesso, trajetória e aprendizado. E o censo escolar traz algumas informações importantes sobre essa dimensão que eu estou compartilhando com vocês aqui, tendo como referência o PNE, para que a gente possa acompanhar o desempenho do país, dos estados e dos municípios em relação a essa dimensão. Outra dimensão se refere à formação de professores. Então, aqui é a fonte primária sobre a formação e a atuação dos professores. E eu também vou compartilhar dados sobre isso e apresentar desafios que o país precisa enfrentar sobre essa questão tão importante para o desempenho e qualidade da educação brasileira. Outra meta sobre carreira e remuneração de docentes, também é um ponto importante. O censo, embora não tenha dados diretos sobre a remuneração de docentes, a nossa diretoria faz um cruzamento com a RAIS e torna disponível esses dados, embora eu não vá apresentar, que eles estão disponíveis na internet. E metas sobre educação profissional, acho que a reforma do ensino médio traz uma nova musculatura para ampliação da educação profissional e já se reflete em alguns resultados que eu também vou compartilhar com vocês. Além de recursos para o setor da educação, gestão da educação, eu também trago algumas informações e, sobretudo, ao final, uma meta sobre tempo integral, que também é um ponto importante, destacado no PNE. Como a gente vê, essas dimensões, o censo traz informações importantes para o seu acompanhamento. Eu também faço referência à questão da nossa normativa principal em relação à educação, que é a Constituição, e ali a educação aparece como um direito e como um dever do Estado também. E o dever do Estado, e é interessante destacar isso, mediante, como o artigo 208, que eu compartilho com vocês, né, a garantia de igualdade de condições de acesso e permanência, e aí ele faz uma referência a uma população de 4 a 17 anos. Eu conversava há pouco com a professora Zara, que essa referência, eu não tenho dúvida, que o legislador considerou uma trajetória regular, ingressa aos 4 e conclusão aos 17 anos, embora esse pressuposto colocado pelo legislador ele não se verifica no Brasil, né, e, sobretudo, atinge as pessoas mais vulneráveis. Então, eu vou compartilhar também dados sobre isso. E eu começo mostrando dados que não são do INEP, mas que são do IBGE, exatamente por mostrar a frequência à escola nessa faixa de idade. E a gente observa aqui que há praticamente a universalização na educação, no atendimento escolar a partir dos 6 anos de idade, e a gente tem ali uma diminuição a partir dos 14 anos, e a gente vai mostrar dados para entender esse fenômeno, chegando aos 17 anos com 84% de frequência à escola, e ali na educação
infantil, com até 3 anos de idade, 36% de atendimento, embora não seja obrigatório a partir do texto constitucional, há um desafio proposto pelo Plano Nacional de Educação para que o país atinja 50% da coorte de até 3 anos de idade, e a gente pode observar ali que nós temos um atendimento de 36%, havendo, portanto, um desafio a ser vencido para atingir a meta do PNE, cujo horizonte se encerra agora em 2024. Eu mostro também esses dados de 21, a gente pode observar ali, por exemplo, nas faixas de idade a partir de 6 anos, praticamente não mudou a frequência à escola, houve uma mudança ali na idade de 5 anos, passando de 83% para 95% de atendimento. Então, esse é interessante observar que, em 2021, a gente aumenta a frequência à escola na faixa etária de 5 anos. Eu não tenho essa informação até 4 anos de idade, em função da não disponibilidade desse dado pelo IBGE. O que a gente observa agora, quando se compara esse dado com 2019, ou seja, um ano pré-pandemia, o que se observa é que a taxa de frequência em 21 ela diminui para a população de 5 anos de idade. É efeito da pandemia. Provavelmente, essa influência ocorreu ali com a população de até 4 anos de idade. E a gente tem outras evidências, a partir da matrícula, que eu vou compartilhar, para ratificar essa suspeita, embora não haja o dado aqui da demografia. Mas o dado do censo escolar ratifica esse movimento de diminuição do atendimento escolar na educação infantil ou considerando a população com até 5 anos de idade. Observando aqui o inverso dessa taxa de atendimento, a gente chega aqui nesse gráfico mostrando a população de 4 a 17 anos que não frequenta a escola. Ou seja, a gente está violando aquele preceito constitucional. Isso dá mais de 1 milhão de crianças na faixa etária de 4 a 17 anos que não frequentam a escola. É um desafio, portanto, para ampliação da oferta e atingimento dessa população. E aí a gente ingressa agora na educação básica. Eu vou fazer uma trajetória aqui com vocês, de todas as etapas da educação básica, compartilhando algumas informações coletadas pelo censo, lembrando que, embora seja bastante amplo o que eu vou mostrar aqui, ele não vai ser exaustivo a ponto de abordar todas as questões da educação brasileira, mas a gente vai conseguir aqui fazer uma reflexão importante, até para aproveitar aqui a presença dos secretários e do ministro, para dialogar com vocês, com a imprensa, sobre os desafios que teremos que enfrentar para superar as questões aqui apresentadas. O primeiro ponto é a matrícula na educação básica, que eu destaco aqui a matrícula na rede privada. Vocês podem observar aqui que no ano de 2019, que é o ano pré-pandemia, a rede privada tinha mais de 9 milhões de alunos matriculados na educação básica. O que acontece com essa matrícula em 2021? Ela cai a níveis de 8,1 milhões de matrículas em 2021, mostrando aqui uma redução bastante expressiva, bastante forte na matrícula na rede privada e voltando agora em 22 aos níveis pré-pandemia, ultrapassando 9 milhões de matrículas num nível muito próximo ao que a gente observou em 2019. Isso, obviamente, é efeito, sim, da pandemia. Na rede pública, essa variação é pequena, como vocês podem ver, ali o total de matrículas nesse período, chegando aqui em 2022 com 47,3 milhões de alunos matriculados. Então, esse aumento aqui de 21 para 22, como vocês podem observar pelo texto aí, ele foi de 1,5%, e a rede privada volta a crescer de uma forma muito mais forte quando comparada com a rede pública, exatamente por estar recuperando essa posição pré-pandemia. Outro ponto que eu acho que merece destaque aqui é a participação dos diferentes entes federados no atendimento educacional, é claro, incluindo aí a rede privada, com 19% de todas as matrículas na educação básica. É uma participação bastante expressiva. Cabe aqui, naturalmente, o destaque para a rede municipal, que detém quase a metade dos alunos de toda a educação básica. Então, o protagonismo dos municípios na educação básica ele é muito, muito relevante aqui e merece o destaque que eu estou fazendo aqui. Sobretudo num país federativo como o Brasil, em que as responsabilidades são compartilhadas na educação básica.
A LDB também especifica esse tom, né, de compartilhamento. E aqui, entre os entes federados, né, entre os estados brasileiros e o Distrito Federal, é possível avaliar a participação tanto da rede estadual quanto da rede municipal. E a gente observa que não há uma uniformidade nessa participação, né? Então, houve um processo de municipalização, e eu vou compartilhar isso ao longo da apresentação. Ele se deu mais ou menos, dependendo do estado e da etapa de ensino, como veremos a seguir. De toda sorte, essa é a configuração. A gente pode observar à esquerda aqui os antigos territórios. Ali há uma forte participação da rede estadual, ao passo que em outros estados, como, por exemplo, o Maranhão, 71% da rede está sob responsabilidade dos municípios daquele estado. E a gente ingressa, então, na educação infantil, avaliando aqui a evolução da matrícula em creche, com o mesmo comportamento do total da matrícula na educação básica. Vocês podem ver aqui que a rede privada, em 19, ano pré-pandemia, com 1,2 milhão de matrículas, e em 21, esse número cai para um pouco mais de 1 milhão, e agora ele volta a patamares superiores à pré-pandemia. Então, essa é uma característica, é um movimento muito presente nos dados que eu vou mostrar aqui. Então, os dados estão revelando que é como se fosse uma onda, né? A pandemia, uma onda passando aqui e afetando esses indicadores, afetando a matrícula, e a gente está voltando em situações pré-pandemia, como vocês podem ver, pelo comportamento da matrícula aqui na rede privada, e eu compartilho, então, agora a rede pública, né, com forte crescimento aí das matrículas em creche na rede pública, com esse comportamento que vocês podem ver aí. Chegamos agora em 2022 com 3,9, nós estamos nos aproximando a uma matrícula próxima de 4 milhões na creche aqui. Há alguns destaques que eu vou compartilhar com vocês aqui, propostos, inclusive, pelo PNE, onde se estabelece um atendimento de 50% da coorte de até 3 anos de idade. Obviamente, a gente teria que sair dos atuais 3,9 milhões de alunos matriculados para 5 milhões para atingimento dessa meta que está ali no ano que vem. É uma meta muito difícil de ser alcançada num período tão curto, né? Mas vale o destaque, né, desse crescimento bastante robusto aí, no último período. É claro, vale destacar aqui que a rede privada cresceu quase 30% de 21 para 22, né, recuperando, né, aquela participação no período da pré-pandemia, né? Então, esse é um registro importante. Outra questão que eu acho que vale a pena o destaque aqui é que 33% dos alunos de creche, né, são matriculados na rede privada, mas 50% dessa coorte, desses alunos matriculados na rede privada, estão atendidos em instituições conveniadas com o poder público. Então, acho que esse é uma participação muito forte aqui na cooperação entre a rede privada com os municípios brasileiros, nessa ordem, né? E outro ponto é que a creche ela é praticamente toda de responsabilidade dos municípios, né? Seguindo agora para pré-escola, o comportamento é muito semelhante. Vocês veem aqui a matrícula na rede privada com a mesma queda. A rede pública mantém-se estável aí nos últimos períodos, e o comportamento, embora o mais suave, ele também obedece àquele comportamento. Lembrando que aqui a taxa de atendimento, diferentemente da creche, ela está se aproximando da universalização, como vocês podem ver pelos destaques que eu compartilho com vocês agora. Então, a taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos, né, chega a 91,5%, se aproximando daquela taxa de cobertura de 2019, que era 92,9%. Então, a gente recupera o atendimento depois dessa onda chamada pandemia de Covid-19 que passou pela educação brasileira, né? Chegando ali, só para vocês terem ideia, a taxa de atendimento chegou a 83,9%, né, em 2020, né, no primeiro ano da pandemia, né? E esse impacto se deveu à diminuição das matrículas atendidas na rede privada. Aqui a gente tem quase 167 mil alunos de creche frequentando uma escola privada conveniada com o poder público. Então, acho que isso também vale um destaque. Tanto é que eu vou identificar essas escolas e compartilhar algumas características com vocês aqui em relação às escolas privadas conveniadas com o poder público na educação infantil. Eu faço isso agora, a evolução das matrículas em tempo integral em creche,
né? Então, acho que essa é uma bandeira bem defendida pelo ministro Camilo. Eu compartilho, então, esse movimento aqui em relação às creches, né? Na rede municipal, hoje, nós temos 56% dos estudantes matriculados em creche em tempo integral. Olha que curioso agora, quando eu comparo a escola privada conveniada, essa participação é de quase 93%. Então, quase 93% dos estudantes que frequentam escola privada conveniada com o poder público frequentam a escola em tempo integral, quase a totalidade, né? Por outro lado, a escola privada não conveniada, apenas 21% dos estudantes estão em tempo integral. Então, são características diferentes. Aí, claro, que se a gente for olhar a pré-escola, o comportamento é muito semelhante. A escola privada conveniada está ali bem acima, com quase 60% dos estudantes em tempo integral, e ali se aproxima a rede privada não conveniada com a rede municipal, né, com uma participação em tempo integral muito inferior quando comparada com aquela escola exclusiva, né, que foi criada de forma exclusiva para atendimento desse convênio entre o poder público com o poder público. E eu vou dar uma olhada aqui, mostrar para vocês as características dessas escolas, né, a escola municipal, a escola privada conveniada e a escola privada não conveniada, para verificar se essas escolas, do ponto de vista da infraestrutura, elas se equivalem, né? Eu selecionei aqui alguns quesitos de espaços de aprendizagem, vamos chamar aqui, que eu compartilho ali com vocês, quadra de esportes, parque infantil, etc. Eu vou escolher um aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, brinquedos para a educação infantil. 63% das escolas municipais têm brinquedos para a educação infantil nessas escolas, ao passo que a escola privada conveniada, essa proporção chega a 80%. Por outro lado, a escola privada não conveniada chega a 95%. Então, o que mostra que essas escolas são diferentes, elas têm equipamentos disponibilizados para os seus estudantes de forma não uniforme, né? Se a gente pega, por exemplo, banheiro adequado à educação infantil, né? A escola municipal, apenas 44,9% das escolas têm banheiro adequado à educação infantil, né? Que é uma questão que pode ser atacada aqui, baseado nas informações que eu compartilho com vocês. E aí, outro ponto importante, eu discutindo com as secretárias e até com a equipe do INEP, né, é avaliar um pouco essa escola, a escola de educação infantil privada conveniada, privada não conveniada e a escola municipal, que é a expressão da escola pública na oferta da educação infantil. E a gente identificou uma característica interessante que eu vou compartilhar com vocês. A escola municipal, 37% delas, elas são exclusivas de educação infantil. Por outro lado, a escola privada não conveniada, apenas 25% são exclusivas de educação infantil. Ao passo que a escola privada conveniada com o poder público, quase 87% dela ela é exclusiva. Nos parece, então, que essa é uma escola, ela foi criada sob medida para atender essa demanda com o poder público. Em relação à escola municipal, ela compartilha a educação infantil com o ensino fundamental nos anos iniciais. Então, é uma escola que oferece a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, atendendo a população ali até 10 anos de idade, na sua maioria. A escola privada não conveniada também tem essa característica. Claro que a escola não conveniada, essa participação é menor, né? Ratificando essa suspeita inicial de que é uma escola criada sob medida para atender essa demanda com o poder público. E aqui na educação infantil, como vocês podem ver, a divisão entre os entes federados, há o predomínio aqui do município atendendo a oferta, oferecendo a educação infantil nessa etapa de ensino, né? Cabe destacar aqui alguns estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, com 36%, mais de 36% da educação infantil sendo atendida pela rede privada, né? Acho que vale esse destaque aqui, além do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco, com a participação superior a 34%. E chegamos, então, ao ensino fundamental, com um comportamento que vocês podem verificar aqui, com pouco impacto em relação à pandemia. Esse decréscimo na matrícula ele tem muito impacto sobre a dinâmica
demográfica brasileira. Essa matrícula ela pode cair sem nenhum problema até o limite da coorte. Como a gente viu nos slides anteriores, a taxa de atendimento nessa faixa etária, de 4 a 17 anos, ela está bastante elevada, acima de 99%, nos deixando tranquilos em relação a esse comportamento de diminuição da matrícula. Então, esse é um comportamento normal, né? Não precisamos nos preocupar com essa diminuição de matrícula, tendo em vista, né, as altas taxas de cobertura. Né? É óbvio que a gente precisa se preocupar com a trajetória dos estudantes nesse atendimento, mas em relação à frequência escola, como a gente pode observar nos slides anteriores, esse é um comportamento absolutamente normal. Né? Eu faço aqui alguns destaques, eu vou destacar alguns deles aqui nesse diálogo com vocês, que é a quantidade bastante elevada de escolas que oferecem os anos iniciais de ensino fundamental. Essa é a etapa com o maior número de escolas, supera 122 mil escolas de anos iniciais. São escolas, em geral, muito pequenas, né, espalhadas por todo o território nacional, como a gente pode observar aqui, com 23% dos estabelecimentos que oferecem os anos iniciais têm até 50 alunos. Basicamente, uma ou duas turmas ali na oferta de educação de anos iniciais, provavelmente, professora Zala, certamente muitas delas na zona rural, né, ou na periferia urbana. E aí, salientando aqui as altas taxas de cobertura, né, justificando a não preocupação em relação ao comportamento dessa variação da matrícula, considerando uma taxa de atendimento de 99,7% quando a gente avalia a população de 11 a 14 anos ou de 6 a 14 anos. E nos anos finais, o comportamento bastante estável, como vocês podem ver aqui com esse gráfico, né, também com os destaques aqui interessantes de se observar, que já o número de escolas é bem inferior, e aqui o destaque que eu faria é a divisão de responsabilidade entre estados e municípios. Se, de um lado, os anos iniciais, a responsabilidade é quase toda dos municípios, nos anos finais, não. Aqui há uma divisão de responsabilidade entre estados e municípios, praticamente 50% a 50%. Mas essa divisão ela não é uniforme entre os estados. Há uma concentração maior entre estados e municípios, dependendo do estado que a gente analisa. Acho que eu vou mostrar isso aqui nos próximos slides. Anos iniciais, aqui eu compartilho com vocês. Por exemplo, eu pego aqui um estado como Maranhão, Piauí ou Ceará, a grande participação dos municípios. Por outro lado, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo ou mesmo Minas Gerais, há uma forte presença do estado, mesmo aqui nos anos iniciais, com índices acima de 20% de cobertura ou de atuação no caso dos anos iniciais. Já nos anos finais, que é esse gráfico aqui, né, há uma divisão muito diferenciada entre os estados. Vou dar como exemplo aqui o Ceará, em homenagem aqui ao nosso ministro, com 82% de participação dos municípios nos anos finais do ensino fundamental. Por outro lado, professor Isolda, olha o Paraná, 85% da rede de anos finais é de responsabilidade do Estado do Paraná. Né? Então, há configurações diferentes. Né? Então, isso se deveu aos arranjos, né, entre estados e municípios no processo de municipalização que aconteceu depois da implantação do Fundeb, que foi muito mais intenso em alguns estados do que em outros. De todo modo, é muito bom a gente conhecer essa divisão, até para ter uma análise mais fundamentada em relação ao comportamento desses indicadores. E aqui um ponto importante em relação ao ensino fundamental, que é a proporção de estudantes em tempo integral. Olha que curioso, a gente teve uma diminuição dessa participação em 2020, naturalmente, pela ação da pandemia, e a gente começa a recuperar essa participação, e chegamos agora, nos anos iniciais, com cerca de 11% dos alunos em tempo integral, e nos anos finais, ultrapassando 13% dos estudantes já permanecendo ao menos 7 horas em atividades escolares enquanto frequentam essas etapas de ensino. E aqui, destacando aqui os estados da federação com as maiores participações, aqui, a maior proporção dos estudantes no ensino fundamental em tempo integral. Né? Na ponta aqui a gente observa Amapá, Roraima, Rondônia,
Santa Catarina, Mato Grosso, e lá na outra ponta os estados com a maior participação de estudantes em tempo integral, como Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, São Paulo, né, que a cada ano, se a gente analisa esses dados ao longo do tempo, né, vem aumentando a participação desses estados em relação à permanência dos estudantes na escola. Então, o tempo integral aqui se refere a atividades na escola em pelo menos 7 horas. Isso considera o tempo da turma e agregando as atividades complementares que cada um dos estudantes pode exercer ao longo da sua permanência na escola. Outro ponto que eu vou compartilhar é em relação aos recursos tecnológicos disponíveis na escola. Então, eu tenho alguns requisitos aqui, como computador de mesa para os alunos, internet banda larga, internet para alunos, internet para uso administrativo. Então, eu vou compartilhar aqui a proporção de escolas no ensino fundamental que tem esses dispositivos ali para serem usados nesse processo nesse processo educacional, né? Então, vou compartilhar, vou pegar aqui um exemplo para você, internet para ensino-aprendizagem. 77% das escolas estaduais de ensino fundamental têm internet utilizada para ensino-aprendizagem. Na rede federal, esse número sai para 89%. Na rede municipal, essa participação cai para 48,5%, e, por fim, a rede privada com 72,7%. Então, vocês podem avaliar os outros equipamentos aí, usando essa lógica que eu compartilho com vocês. Olhando esses gráficos, até a coloração, a gente observa, né, que essas escolas elas são diferentes, né? As escolas estaduais, municipais e federais têm a disponibilidade desses equipamentos de forma não uniforme. E entre as regiões brasileiras também. Vou pegar o mesmo equipamento, internet para ensino e aprendizagem. Esse é o comportamento do Centro-Oeste, com 76%, o Nordeste, com 46%, o Norte, com 26%, o Sudeste, ali, com 76%, também, junto com a região Centro-Oeste, e a região Sul, com 84%. Também aqui a gente mostra as disparidades regionais quando se analisa a disponibilidade desses equipamentos nas escolas brasileiras. Outro ponto que eu destaco aqui, e isso tem impacto, entendo eu, sobre a gestão da escola, né, a gestão democrática, os espaços de colegiados para participação da comunidade escolar. Então, a gente tem aqui a presença desses órgãos colegiados nas escolas de ensino fundamental no Brasil, né? A associação de pais, a participação é pequena, como vocês podem ver. Quando a gente chama associação de pais e mestres, essa participação já é um pouco maior, quase 32%. E vale destacar aqui o conselho escolar, né? Com 73,5% das escolas de ensino fundamental tem esse colegiado presente ali. E a gente também destaca aqui a baixa participação da organização estudantil nas escolas de ensino fundamental, com um pouco mais de 14%. Né? Essa configuração muda em relação ao ensino médio, eu vou compartilhar com vocês mais à frente. E aqui chegamos ao ensino médio, né, com uma surpresa muito positiva aqui, como vocês podem ver. O ensino médio teve pouco impacto em relação à matrícula, ela é crescente aqui desde 2020, mesmo a pandemia não afetou a matrícula na educação infantil, provavelmente pela disponibilização ou pela disponibilidade de recursos tecnológicos que facilitou o ensino remoto aqui nesse caso, além do impacto nas taxas de rendimento, que fez com que mais alunos fossem aprovados e promovidos e chegando às etapas de ensino superior. É claro que esse movimento, é desejável que esse movimento seja acompanhado da manutenção das aprendizagens, mas isso é outra questão que esses dados não revelam, mas esse movimento eu considero ele positivo. Mas ele, repito, ele precisa ser analisado com outra dimensão. Outros pontos que eu destaco aqui, eu vou ser um pouco mais rápido para não demorar muito nessa apresentação e vocês aproveitarem aqui a presença do ministro. Vale destacar aqui, portanto, essa não redução da matrícula. Né? Nós temos uma alta taxa de cobertura. Né? A gente precisa analisar essa matrícula em relação ao sincronismo entre a idade do estudante que frequenta essa etapa, mas é importante destacar aqui que é uma etapa com uma alta participação no turno noturno. Mais de 1,4 milhão de estudantes de ensino médio estudam à noite. Acho que isso é um ponto a ser destacado, além da alta frequência dessas escolas, mais uma vez, professora Zara, nas zonas
urbanos. Eu estou mencionando o seu nome em função da sua secretaria, né? Então, assim, são desafios aqui importantes, né, quando se considera a disponibilidade dessa etapa de ensino em todo o território. E aqui, claro, as escolas, elas também têm uma característica diferente dos anos iniciais. São grandes escolas, né, com mais de 500 alunos. Nós temos quase a metade, 43,8% de escolas têm mais de 500 alunos, ou seja, são escolas bastante diferentes, né, do ponto de vista do seu tamanho, né, e da infraestrutura ali disponibilizada, né. E aqui, mais uma vez, essa participação entre os estados e entre os entes que a gente observa que a presença aqui é quase que total dos estados. Então, a interlocução do MEC com o ente federado responsável pelo ensino médio é com a rede estadual, né. Vale destacar aqui, esse é um achado recente que a gente observou, a grande participação da rede federal de ensino médio em alguns estados, como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, com quase 10% da matrícula de ensino médio sendo de responsabilidade da rede federal. E aí chegamos aos alunos em tempo integral no ensino médio. A gente observa aqui, a proporção é bem superior do ensino fundamental, e ela não cai, mesmo no ensino no tempo de pandemia. Nós temos hoje, na rede pública, mais de 20% dos estudantes de ensino médio em tempo integral. Acho que esse é um ponto muito positivo revelado por essas estatísticas. O aumento, como vocês podem ver por esse gráfico, foi muito forte aí, entre 21 e 22, e essa é a configuração entre os estados brasileiros. Não posso deixar de mencionar o estado de Pernambuco, né, com mais de 62% dos estudantes de ensino médio frequentando a escola em tempo integral, né. Então, acho que esse é um avanço importante que merece ser destacado ali, o Paraíba, Ceará, Sergipe, caminhando fortemente na ampliação do tempo de permanência do estudante de ensino médio na escola. O Brasil já chega ali, como vocês podem ver, 20,4%. Aí o Paraná, veja ali, que é a situação de 4,4%, depois Rio Grande do Sul, Pará. Então, eu vou deixar essa apresentação, ela vai estar disponível no site, vocês podem acompanhar esses movimentos aqui. E aí os recursos tecnológicos, eu vou passar um pouco mais rápido. Essa é a mesma configuração dos anos, do que eu compartilhei com vocês, e aqui a gente observa a concentração entre os pontinhos, né? Então, as escolas são menos desiguais, né? Só olhando esse gráfico aqui, os pontos coloridos nos revela esse achado, né? Com a mesma coisa aqui entre as redes de ensino, entre as regiões brasileiras. Existe a desigualdade aqui, mas ela é menor quando comparado com as escolas de ensino fundamental. E aqui, como eu já havia mencionado, né, esses órgãos colegiados na escola, também prevalece o conselho escolar, mas aqui não posso deixar de mencionar a associação entre os estudantes, né, que ela é muito mais presente, né, com mais de 50%, 53% das escolas tem essa organização dos estudantes através do Grêmio Estudantil. Acho que isso é um ponto importante, que é sempre muito bom a participação de todos, sobretudo no ambiente escolar. E chegamos à EJA. A EJA aqui tem um comportamento que ele é consistente ao longo do tempo, uma queda de matrícula, né? Nós chegamos a 2,7 milhões de alunos de EJA, né? Essa consistência de queda, ela se mantém ao longo dos anos, né? Embora a gente tenha no país uma proporção muito expressiva de estudantes sem a educação básica concluída e que não frequentam a escola, né, que, em tese, seria público potencial para essa etapa de ensino, né. Isso passa de 70 milhões de pessoas. Então, a gente tem, de fato, um público potencial aqui para a ampliação da oferta de EJA. Mas é uma questão muito complexa aqui, eu não sei, é um desafio tremendo aqui para o Ministério da Educação, em articulação com estados e municípios. Por que eu estou falando em estados e municípios? Exatamente porque, quando eu olho EJA de ensino fundamental, 72% da oferta é de responsabilidade dos municípios. Por outro lado, no ensino médio, 86% é de responsabilidade das redes estaduais. Então, essa configuração aí exige, naturalmente, uma cooperação entre União, estados e municípios para encontrar políticas e caminhos para reverter esse quadro de queda ou de, enfim, né, de encontrar uma aptidão para a EJA, né.
Eu digo isso porque eu vou mostrar aqui para vocês umas estatísticas que revelam a idade dos estudantes que frequentam a EJA. Quando eu olho anos iniciais, a gente observa ali que há uma distribuição de idade que varia ali de 20 anos até 70 anos de idade, ou seja, os alunos que frequentam a EJA de anos iniciais têm diferentes idades. Não há uma concentração, uma idade única, né, Manuel. Então, se a gente olha nos anos finais, olha o que acontece. Há uma concentração nas idades mais jovens, na EJA. Há mesmo comportamento de ensino médio. Há uma concentração de idade de estudantes mais jovens, né? Então, isso indica que a EJA de anos finais e de ensino médio tem uma certa conexão com o ensino regular, né? E isso é comprovado pelas estatísticas que eu vou compartilhar nos próximos slides, né? Então, a gente observa aqui as taxas, os indicadores de tendência central aqui de dispersão das idades dos estudantes dos anos iniciais, anos finais e ensino médio, que têm perfis etários diferentes, né? Revelando essa questão de uma certa conexão entre o ensino regular e a EJA, claro, para aqueles estudantes com uma trajetória irregular na educação básica. Eu vou compartilhar aqui com vocês esses indicadores de fluxo escolar, que é exatamente o indicador que acompanha a trajetória dos estudantes. E a gente descobriu ali aquele componente roxo ali, que é exatamente a migração para a EJA. Como a gente tem a possibilidade de acompanhar a trajetória dos estudantes, a gente identificou que os estudantes estão indo, uma proporção bastante expressiva, indo para a EJA. E esses estudantes com histórico de retenção, histórico de não ter uma trajetória regular na educação regular, digamos assim, né? Então, essa é a constatação desse movimento de estudantes do regular para a EJA, né? E chegamos na educação especial, com uma característica que se mantém aqui, para o atendimento atendimento desses estudantes em classes comuns, diferentemente daquele atendimento lá dos anos 80 e 90, que era o atendimento dos estudantes em classes exclusivas, né? Então, esse movimento ele foi mudado, esse comportamento. E outra característica importante de ser destacada é que há forte atendimento aqui em 2022 da educação infantil, ou seja, integrado, né? Eu acho que eles descobriram esse potencial, né? Então, eu fiquei surpreso com esse resultado aqui. O comportamento também é semelhante em relação ao ensino fundamental e o ensino médio. Então, há um crescimento, né, consistente do atendimento na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, de estudantes em classes comuns, estudantes de educação especial em classes comuns, né? Isso praticamente se dá em todos os estados brasileiros, essa é a proporção de estudantes incluídos em classes comuns, exceto ali nos estados do Paraná, São Paulo, onde há ainda uma participação muito forte de estudantes atendidos em classes exclusivas, né? O restante do país há um predomínio aí do estudante incluído. E aqui as deficiências e altas habilidades, né? Eu acho que isso é bom sempre destacar, né? A gente tem ali a maior proporção de estudantes de deficiência intelectual, autismo, deficiência física, mas eu destacaria ali mais de 26 mil estudantes com altas habilidades ou superdotação, né? Acho que também é uma oportunidade de refletir sobre esses estudantes. Interessante. E chegamos na educação profissional, né? Havia uma certa estabilidade ali no total de estudantes até 2021, e, para nossa surpresa, aqui em 2022, houve um aumento bastante expressivo. Nós ultrapassamos 2 milhões de estudantes na educação profissional, e aqui cabe também aqui o destaque da rede estadual, com quase 69% de participação, mas eu não posso deixar de mencionar a rede federal aqui, ministro Camilo, com quase 27% das escolas federais atuando aqui na educação profissional, né? E aqui as diferentes etapas e modalidades atendidas pela educação profissional. É o destaque ali para o subsequente ao médio, com mais de 947 mil estudantes, o médio integrado, o médio concomitante, o normal magistério, a EJA, médio integrado, o FIC-EJA e o FIC concomitante. Obviamente que a reforma do ensino médio
a nossa expectativa é que haja um aumento aí nos próximos anos em relação, como a gente já observa aqui nesse primeiro ano aqui pós-pandemia, eu vou chamar aqui 2022 de pós-pandemia. E aqui a distribuição dessas matrículas na educação profissional nos diferentes eixos, né, na tabela proposta pela CETEC, né. Então, ali 2 eixos concentram mais de 50% dos alunos, né, o eixo de ambiente e saúde e gestão e negócios. Esses 2 eixos ali atendem 53% dos alunos estão frequentando esses 2 eixos em relação aos cursos, na classificação de cursos. E aí vocês podem apreciar, e até para orientar a oferta e refletir sobre essa oferta no território nacional. Acho que essa estatística ela é relevante exatamente para planejar a expansão e o fomento dessa expansão no território. E aí chegamos aos diretores e professores. Aqui a gente tem um universo bastante expressivo. Nós temos mais de 2,3 milhões de professores atuando na educação básica, né, e 162 mil diretores, né? Então, acho que esse é um ponto importante a ser destacado. Por outro lado, nós temos apenas 19,3% dos diretores, né, que possuem algum curso de formação continuada com, no mínimo, 80 horas em gestão escolar. Acho que isso é uma questão importante que o censo traz, né, para essa figura que é, de fato, muito importante ali naquele ambiente, no sentido de mobilizar todos os equipamentos e os recursos humanos em prol da qualidade, em prol do desenvolvimento das aprendizagens no ambiente escolar, né. E aqui um ponto também que o censo também traz, que é exatamente avaliar a forma de acesso do diretor ao cargo, né. A gente tem várias formas que vocês podem observar aqui, exclusivamente por indicação, processo seletivo, concurso, né. Então, esses itens aí estão distribuídos e eu vou compartilhar, então, com vocês, entre os diretores das escolas municipais e estaduais, qual foi a forma que eles ingressaram naquela função como diretor. O que a gente observa, né? Na rede estadual, 31% dos diretores alcançaram aquele cargo exclusivamente por processo eleitoral com a participação da comunidade escolar. Depois a gente tem 23% exclusivamente por indicação, escolha da gestão. Tá? Em relação às escolas municipais, prevalece a participação de 66% dos diretores indicados pela gestão da escola. E aí chegamos a um indicador muito interessante, né, que tem subsidiado, né, as estratégias adotadas tanto pelos estados quanto pelo próprio MEC, né, no sentido de construção de políticas para enfrentar uma situação de qualificação ou de adequação da formação do professor frente à disciplina que ele ministra. Esse indicador, e o dado do censo permite isso, né, permite avaliar a formação do professor com a disciplina que ele é regente de classe. Então, esse indicador vai fazer essa classificação. Se o professor ele tem licenciatura naquela disciplina que ele ministra, eu consigo classificá-lo no grupo 1, que seria a perfeita adequação do professor frente à disciplina. O grupo 2 é um professor que não tem a licenciatura, mas tenha a bacharelado. Né? Essa como se fosse um gradiente aqui. O 3 é muito importante destacá-lo, que é o professor de outra disciplina, mas não é daquela que ele está ministrando. Né? Esse é um ponto importante, porque há uma grande concentração de professores no grupo 3. O grupo 4 é um professor que tem outra formação, por exemplo, é um médico que está dando biologia, né? E o grupo 5 é o professor que não tem formação superior. Então, essa é a configuração que a gente observa tanto nos anos iniciais, aqui, nos anos finais e no ensino médio. Então, o verde é a situação adequada, é a situação que a gente gostaria de ter, que é a perfeita adequação entre a formação do professor e a disciplina. Né? O verde claro é aquela situação em que ele tem o bacharelado, mas não tem a licenciatura, e destaca aqui o amarelo, que é exatamente o professor que não tem aquela formação inicial, mas ele é um professor. Né? E analisando os dados com mais profundidade, a gente identifica que grande parte desses professores, sobretudo nos anos finais, é o professor formado em pedagogia. É o pedagogo atuando ali na disciplina de física, de química, né? Que não teve aquela formação inicial. Né? Esse mapeamento a gente tem para todas as escolas brasileiras, para todos os municípios. Eu já estou vencendo aqui meu tempo. Eu vou pedir mais 5 minutos para encerrar essa apresentação, para que vocês possam dialogar aqui com os nossos ilustres convidados.
Eu tenho aqui um ponto importante, que é a trajetória dos estudantes, e quando a gente fala na trajetória, e a professora Zara mencionou há pouco, né, sobre o atendimento da população de 4 a 17 anos, eu não tenho dúvida que o legislador imaginou uma trajetória regular, um ingresso ali aos 4 anos na pré-escola, e se essa trajetória existisse de forma regular, eu chegaria ali aos 17 anos no ensino médio. E a gente tem uma cesta aqui de indicadores, né, para permitir avaliar como o país se encontra nesse desafio, né? E aqui é óbvio que esse indicador, como eu já mencionei, ele teve forte impacto no período da pandemia. A gente observa aqui as taxas de aprovação, elas batem no teto ali no primeiro ano da pandemia, né? E foi, inclusive, uma orientação, se a gente observar, se lembrar, né, do próprio CNE com o contínuo curricular. Exatamente, mas isso aconteceu não só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, né? Quer dizer, você permitir que o aluno pudesse seguir os seus estudos, né, com diferentes estratégias adotadas ali, né, de diagnóstico, de aprendizagem, ensino, ampliação da jornada, né, o contínuo curricular. Em 2 anos você permitir que o aluno pudesse cumprir o conteúdo nesse tempo. Então, essa foi as estratégias adotadas e recomendadas tanto pelo CNE como pelo próprio Ministério da Educação em articulação com estados e municípios. E esse é o cenário, é o impacto que teve nesse indicador, como a gente pode observar aí. Esse é um indicador também muito interessante, que é o que a gente chama aqui de taxa de insucesso, que é a soma da reprovação e o abandono em toda a trajetória ali, do primeiro ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. O que a gente observa ali? Há um pico aqui na taxa de insucesso. Esse é um comportamento desses indicadores pré-pandemia. Então, você se observa ali que esse é um comportamento da taxa de insucesso em 2019. O que eu chamaria de destaque ali? Na rede pública, a taxa de insucesso no 3º ano do ensino fundamental é de 10,2%. Em que momento? Pré-pandemia. No 6º ano, 13,8%. E na 1ª série do ensino médio, 21,3%, que é a situação menos favorável, né? O que acontece com a pandemia? No 1º ano da pandemia, acontece isso. Então, esses indicadores, eles batem no piso, em função que eu vou chamar aqui de aprovação automática, quase uma aprovação automática, né? Ele teve menor impacto ali no ensino médio. O ensino médio é duro, né? Ele não caiu no piso como aconteceu no ensino fundamental, mas ele diminuiu bastante, ele sai de 21 para 6. Né? E o que acontece agora em 21? Ele começa a levantar. Então, a nossa expectativa é que esses indicadores voltem agora ao patamar pré-pandemia, ou muito próximo dele. Esses indicadores de 22, eles estão sendo coletados neste momento, que é a 2ª etapa do censo escolar, que a gente vai divulgar ainda no 1º semestre, assim que a gente tiver esses resultados aqui compilados, informados pelas escolas. Né? Então, esse é o comportamento das taxas de aprovação no território. Essa situação de 19, como vocês podem ver. Quanto mais verde, melhor a taxa de aprovação. O que acontece em 20? O Brasil praticamente fica verdinho, né, com o aumento das taxas de aprovação. E em 21, a gente já começa a voltar à situação anterior. E isso aqui eu estou mostrando para vocês anos iniciais. Anos finais era essa situação. Olha, prevalece aqui o vermelho no território, né? Em 20, a gente fica verdinho, tá? E agora a gente começa a voltar à situação pré-pandemia, né? Quer dizer, é uma situação desejável o aumento das taxas de aprovação? Claro, todo mundo quer que os estudantes cheguem à escola, tenham uma trajetória regular. A trajetória regular pressupõe a aprovação, e a aprovação pressupõe o atingimento das aprendizagens de cada uma das etapas, né? Obviamente que esse comportamento aqui é desejável que ele seja acompanhado desse processo de aprendizagem adequado. Essa situação em relação ao ensino médio, prevalece aqui essa situação mais vermelha. Em 2020, o comportamento é muito semelhante, e agora, em 21, a gente parece estar voltando na situação pré-pandemia, como eu tenho repetido aqui ao longo dessa apresentação. Tá certo? Então, aqui, as taxas de distorção em idade séria, ela tem pouco impacto, é curioso isso, a gente aumenta as taxas de aprovação, mas elas impactam, o impacto é menor nas taxas de distorção em idade séria, considerando a alta taxa já presente nessas crianças, sobretudo, como vocês podem ver aqui, um estado como, por exemplo, o Pará, a taxa de distorção em idade séria no 6º ano ultrapassa 33%. É um número muito alto, né? Vocês podem ver aqui entre os estados brasileiros, né?
Eu não sei se eu vou ter mais tempo, eu vou consultar aqui a nossa... Vamos agilizar um pouquinho? Então, eu vou ficar aqui, eu já tenho mais uns 10 minutinhos, não tenho mais 10 minutinhos. Então, eu vou apresentar esse slide e encerro, pode ser assim? Então, tá. Eu tenho mais meia hora de fala aqui, então... Então, claro, eu vou deixar que vocês aproveitem aqui. Eu só vou mostrar esse dado, que talvez é um dado, tá certo, que vai para o site da apresentação, mas ele revela um pouco, era o primeiro slide desse encarte especial do censo, que mostra os impactos da pandemia. Como vocês podem ver aqui, nesse gráfico, ele mostra, claro, o Brasil não é um sistema unitário, nós somos uma república federativa e os entes são autônomos, né? Então, quando eu digo quantos dias de aulas presenciais, dias de suspensão das aulas presenciais, né? Então, eu tenho várias redes de ensino, eu preciso calcular uma estatística, né, em relação a esse fenômeno. E nós temos aqui, se eu usar a estatística média, o Brasil ficou 279 dias no ano de 2020 com aulas presenciais suspensas. Aí alguém poderia perguntar, 279 dias é um número alto ou um número baixo? Né? Uma forma de responder isso é comparar com outros países, e é o que a gente faz aqui. Então, esse é o número de dias com fechamento total das escolas de alguns países, né? Então, se a gente comparar os nossos 279 dias com esses países, a gente ficaria atrás apenas do México, né? Se eu pego aqui para o Chile, ficou 98 dias com fechamento das escolas naquele primeiro ano da pandemia. Então, eu tenho aqui um conjunto de outras estatísticas, elas estarão disponíveis no site, eu convido vocês, então, a consultá-las, né? A nossa equipe vai ficar disponível aqui à imprensa para tirar eventuais dúvidas em relação às estatísticas que a gente compartilhou. Eu vou encerrar aqui, agradeço muito a paciência de vocês, devolver a palavra aqui para a organização, para que vocês possam dialogar com as autoridades. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao Moreno e... Eu vou ter que sair, viu, Moreno? O problema é que eu vou ter que sair, mas você pode continuar depois aqui a apresentação, que vale a pena. Mas eu queria só destacar aqui alguns pontos importantes dessa apresentação. Primeiro, o desafio dos alunos que não estão frequentando, que não frequentaram a escola em 2022. Algo em torno de 1 milhão de crianças e jovens, e principalmente, vocês viram naquele gráfico, nos anos iniciais, né, de 4 a 6 anos, e nos anos do ensino médio, são os anos que a gente tem a maior ausência. Então, nós precisamos ter estratégias para garantir que essas crianças, que esses jovens frequentem as escolas do país. Então, esse é um desafio, e quando eu coloquei a importância dos dados e dos números, é que eles que nos permitem construir as estratégias importantes juntamente com estados e municípios. Um outro ponto importante que eu quero aqui destacar, que para nós ela é essencial, é o regime de colaboração entre estados e municípios, né? Que eu digo isso por experiência própria, como governador do estado durante 8 anos, da falta de diálogo e de cooperação que ocorreu nos últimos anos do Ministério da Educação. Vocês viram que praticamente 50% das matrículas estão nos municípios, mais de 30% estão nos estados e o restante, boa parte, na rede privada. Então, nenhuma estratégia, nenhuma política que não houver um regime de colaboração forte entre estado e municípios, com a coordenação do Ministério, dificilmente ela terá sucesso nas políticas públicas na área da educação do país. E eu já entro no desafio também da gente cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que dificilmente será cumprida até o próximo ano na questão das creches, né? Ou seja, a gente tem hoje, apesar de ter ocorrido aumento das matrículas nas creches no último ano, mas ainda estamos longe, né, de garantir os 5 milhões de matrículas, praticamente, para garantir pelo menos 50%, que é o que diz o Plano Nacional de Educação, até 2024. Então, também em torno de 36%, apesar de ter estudos também de dizer que as demandas por creche no país não chegam
a praticamente 42%. Então, é uma discussão também que nós precisamos ser feita, apesar de não ser obrigatório, mas precisamos estimular que as situações adversas da família, de colocar ou não a criança nessa idade da creche. Mas outro desafio importante, e por isso que nós estamos construindo uma política na questão, vocês podem observar os números, há uma distorção muito forte de idade séria, né, nos estados brasileiros. Aí você pega aí estados que têm 35% de distorção e estados que têm 6%. Então, há uma desigualdade. Então, é exatamente a questão de você ter que a criança, né, e essa distorção ocorre fortemente no 6º ano do ensino fundamental, mas você ter a criança que aprenda, né, a escrever, a ler na idade certa. Essa é uma política que já trouxe resultados em vários estados do país, e eu não posso deixar de falar aqui do nosso estado, no caso do Ceará, que tem sido uma política que tem sido uma referência para outros estados. Então, nós estamos tentando construir, e vamos apresentar em breve aos governadores, que muitos deles tomaram iniciativas individuais. Agora mesmo, por exemplo, o governador do Pará vai lançar o programa dele, e cada um, vamos dizer assim, nomeando o programa de acordo com as especificidades e as condições do seu estado, para garantir, porque a partir do momento que você não garante a aprendizagem na idade certa, ou seja, essa distorção, você compromete todo o futuro escolar dessa criança. Isso é o que está acontecendo lá no resultado do EJA. Você está vendo que os alunos estão cada vez mais novos, né? O EJA está trazendo alunos que não complementaram o ensino básico, cada vez mais novos, e também diminuindo o número de matrículas. Precisa saber qual é a estratégia que o EJA está tomando para atrair esse jovem ou para permanecer esse jovem, né, na educação de jovens e adultos. Então, por isso que os números são importantes para nos permitir criar essas estratégias das políticas do Ministério da Educação. Uma outra questão que eu considero aqui importante, que também é uma estratégia que nós já definimos isso como uma das prioridades do presidente Lula para esses 4 anos, é a questão do tempo integral. Nós verificamos aí que houve um crescimento importante, e, aliás, foi maior no ensino médio, chegamos a praticamente 20,4% das escolas, das matrículas no ensino médio já de tempo integral. Isso, um esforço também, repito, individual dos estados e municípios que assumiram essa liderança, esse protagonismo na implantação dessa política de tempo integral. Há também distorções enormes, né? Há estados aí com Pernambuco, que no ensino médio que chega a 60%, 62%, mas há estados também que não ultrapassam 4% das matrículas, né, de tempo integral no ensino médio. Houve também um crescimento da matrícula de tempo integral no ensino fundamental, né, mas, repito, não há uma política a nível de Ministério da Educação que possa coordenar esse processo de diminuir essas distorções. Então, tem estado com 40% de matrícula, como o caso, por exemplo, do Ceará, e estados também com praticamente 4%, 5% de matrícula no ensino fundamental. Mas por que, por exemplo, dá o exemplo, por que o Ceará aumentou esse? Porque o próprio governo do estado estimulou com política de incentivo, de estímulo, a que os municípios implementassem o ensino fundamental, começando com as séries finais do 9º ano, como estratégia de fortalecer essa política de tempo integral. Portanto, também é uma estratégia, e eu foco muito, porque nós precisamos fazer toda a política a partir de evidências, né, de dados, mas nós estamos construindo a equipe, que agora foi formada, aliás, quero aqui cumprimentar o secretário Maurício, da SAS aqui também presente, e eu disse que a importância de todos os nossos secretários, toda a nossa equipe do MEC, estudar o censo escolar, avaliar os números, e, a partir disso, nós podemos, através, repito, de dados científicos, podemos construir as políticas para o país. Mas outra, repito, falei da política de educação, de alfabetização na idade certa, para diminuir essa distorção e idade séria dos nossas crianças e jovens no país, garantir a questão da escola tempo integral, ampliar a quantidade, até para cumprir as metas do Plano também Nacional de Educação. Então, portanto, vamos apresentar uma política robusta para estimular, com a cooperação com os estados e municípios, para ampliar o ensino integral no nosso país. Essa é uma determinação do presidente. E vimos também aqui uma questão importante, que, inclusive, foi bastante afetada durante a pandemia,
que o Moreno não teve a oportunidade de apresentar todos os dados em relação aos efeitos da pandemia, que é a questão da conectividade, né? A gente tem distorções entre ensino médio e ensino fundamental, tem distorções fortes entre regiões, né? Então, é também uma política que nós queremos fortalecer e apresentar em breve, é que, até o final de 2026, todas as escolas públicas brasileiras estejam conectadas, e não só conectadas, porque também, se você for avaliar a qualidade dessa conectividade, tem escola que está conectada, mas não consegue abrir um vídeo por conta do nível de qualidade da internet. Então, tem escola também que tem internet, mas o professor, o aluno, não tem acesso a essa internet, né? Então, quando a gente fala em conectividade, não é só levar a internet, é levar a internet de qualidade e levar o equipamento, o computador, o acesso ao professor e ao aluno desse equipamento, que foi uma das estratégias também que muitos estados e municípios utilizaram durante a pandemia, principalmente o ensino médio, né, com o ensino remoto, apesar de que, aliás, tem um dado importante, né, Moreno, que a grande ferramenta que as escolas utilizaram foi o WhatsApp, né, para transmitir, ou repassar os textos, o material escolar para os alunos. Então, teve estados que implementou políticas de distribuição de tablets, de acesso, conectividade com chips, né? E vocês viram que o ensino médio foi talvez menos afetado nesse período, mas teve estados praticamente que não teve, principalmente do ensino fundamental, que foi mais complexo, mais difícil. Então, eu quero aqui colocar que são dados. Outro dado que eu anotei aqui foi importante, Moreno, que faz parte dessa estratégia, que é um dado importante, que é a qualificação dos nossos professores. A gente vê que tem um percentual importante. Um dia desse, nós estávamos na reunião e me passaram o número, que é algo em torno de 400 mil professores do ensino básico não tem licenciatura ou não tem a formação para a área que ele leciona. Então, há também nós precisamos construir uma estratégia para recuperar, né? Nós estamos agora, a Zara estava me falando em relação à área dos Yanomami lá na reserva, que praticamente nenhum professor tem formação de nível superior nas escolas, né, que são dados que nós estamos levantando, os dados da educação básica lá daquela reserva, e praticamente nenhum tem concurso público. Então, são dados importantes. E outro dado importante que o censo mostrou, que faz parte de uma estratégia também que alguns estados já adotaram, que nós vamos apresentar também como uma estratégia, que já está, inclusive, na lei do novo Fundeb, né, que naquele percentual do VAR, que é o valor aluno, ano, resultado, que é exatamente a forma de escolha dos diretores das escolas. A gente vê que praticamente mais de 60% dos diretores das escolas municipais são escolhidos por indicação. Então, isso são aspectos que precisam ser analisados, avaliados e construída uma política global a nível de país que possa, com a liderança dos governadores, com a liderança dos prefeitos, a gente possa construir coletivamente, mas sempre, repito, eu faço questão de destacar aqui do INEP, dos seus profissionais, dos seus competentes profissionais aqui do INEP, que a importância desses dados, desses números serem apresentados, serem avaliados todos os anos, né? Nós vamos também, temos os dados também de avaliação do resultado da educação dos alunos em toda a rede básica, que será também, cada 2 anos nós avaliamos. Há também estratégias individuais dos estados de avaliação, que nós precisamos uniformizar isso. Há estados que têm políticas próprias de avaliação, há municípios que têm políticas próprias de avaliação. Eu acho que precisamos construir uma dinâmica de consenso para todos os estados desse país. Então, eu quero aqui destacar esses pontos importantes. Também, nós estamos voltando para os patamares pré-pandemia, né, Moreno? Mostrou que houve vamos dizer assim, uma falsa dados em relação, quando houve a orientação de não prejudicar os alunos, que todos praticamente passaram de ano ao longo do período da pandemia, mas o censo ele é um rico documento importante para que todos esses especialistas e principalmente o Ministério da Educação, que tem um papel de coordenar a Política Nacional da Educação, nós possamos usar esses dados, esse número, para construir as ações e estratégias importantes para a educação do nosso país. Então, mais uma vez, agradecer, parabenizar toda a equipe, deixar aberto aqui agora para perguntas
dos jornalistas. Eu vou ter que... Meu dia eu tenho que estar no... o Palácio que está me lembrando que nós, aliás, também quero parabenizar o esforço da equipe técnica do INEP, que anunciar em primeira mão aqui para os senhores jornalistas aqui presentes que nós estamos antecipando o resultado do Enem, que estava previsto para o dia 14, será divulgado o resultado amanhã, dia 9. Isso vai facilitar também todo o acesso dos nossos alunos ao SISU, enfim. Então, eu quero aqui parabenizar a equipe do INEP pela competência, pela eficiência, e antecipar, já informar a todos os nossos alunos aí que estão na expectativa que amanhã será divulgado o resultado do Enem para todos os nossos jovens e estudantes brasileiros. Então, muito obrigado. Passo a palavra aqui para a nossa Fernanda aqui, que é a nossa... Vamos, Paula. Bom dia, Paula Ferreira, do Globo, aqui. Então, eu queria perguntar um pouquinho a respeito desses dados de creche, né? Que a gente viu que teve um crescimento expressivo. Esse crescimento ele foi puxado pelas creches conveniadas, dá para dizer isso? E, em relação a isso, eu também gostaria de saber do ministro qual a posição do MEC em relação a esse modelo na creche, se vocês pretendem incentivar esse modelo de creches conveniadas ou se o foco da política vai ser mais na expansão da rede municipal mesmo, da rede pública. E só mais uma coisa, a gente viu os dados aqui sobre o percentual de alunos no ensino integral e ainda é um percentual baixo. E o ministro já disse em entrevistas que ele tem a meta de expandir esse número para toda a educação pública. Mas a gente sabe que há um cenário de austeridade em relação ao orçamento e que isso não é simples, também em relação à estrutura, né, das escolas e tal. Eu queria saber como é que o ministro pretende materializar essa meta, se já tem alguma perspectiva, o senhor falou que vai lançar a política, mas se já tem um plano a curto prazo para começar a expandir esse modelo. Esse dado, para saber se o aumento o Moreno está colocando aqui que foi na creche privada o aumento. A recuperação. Em relação às creches conveniadas, um dado importante que precisa observar é que foram nas conveniadas, se não me engano, Moreno, que houve o maior número de creches de tempo integral, né? Então, isso é um dado importante, positivo. Então, claro que a equipe vai avaliar, mas eu considero importante até porque isso acelera o processo de garantir a creche, porque daqui que o município, ou o Estado, ou a União construa a creche, né, então você pode ter ali já o equipamento, a sede já conveniada, e isso está tendo mostrado a importância dos resultados aí no censo. Em relação à política de tempo integral, ela é desafiadora, porque ela exige aí uma série de análises, não só pedagógica, porque nós não queremos só a expansão, nós queremos a expansão com a qualidade, né, que para nós o maior objetivo de todas as políticas a serem implementadas é garantir o acesso, mas é garantir o acesso e a qualidade do ensino e do aprendizado das nossas crianças e jovens. Então, nós estamos fazendo um levantamento, claro que isso vai ter que ser uma discussão. Há iniciativas, repito, individuais de estados. Ontem mesmo, por exemplo, estava com o governador do Mato Grosso, que está expandindo a matrícula de tempo integral. O governador do Piauí, por exemplo, quer, até 2026, que todo o ensino médio seja tempo integral naquele estado. Então, há iniciativas, né, próprias de cada estado. Por isso, nós queremos fazer um grande desenho que a gente possa garantir todas as condições para que os estados, seja através de garantia de recursos financeiros para ampliação dessas matrículas, seja através da expansão física, que talvez seja um dos maiores desafios, mas nós precisamos também construir alternativas para garantir esse ensino tempo integral. Ou a parceria com os institutos federais, ou a parceria com o Sistema S, utilizar as infraestruturas ociosas hoje que nós temos em vários estados e municípios brasileiros, a gente poder também definir que tipo de escola tempo integral nós vamos ter. O governador do Espírito Santo tem escola, aproveita a mesma escola para ter um tempo integral de 7 horas e ainda garantir um tempo normal, né, lá do ensino médio. Então, são várias estratégias hoje que os estados estão adotando. Pernambuco
tem uma estratégia, Paraíba tem outra estratégia. Então, nós estamos discutindo e ver a capacidade que a gente tem com a estrutura física atual. Por exemplo, vou dar o exemplo do estado do Ceará. A gente tinha condições, a gente teve condições, com a mesma estrutura física, de ampliar o tempo integral, com determinadas escolas já construídas no estado. Às vezes, uma reforma de um restaurante, às vezes, a reforma de ampliação de banheiros, de 1 ou 2 salas de aula, a gente consegue ampliar. Então, são essas estratégias que nós estamos trabalhando para que a gente possa, aliás, o primeiro programa que nós vamos apresentar ao presidente agora será a da alfabetização na idade certa. Praticamente está pronto, nós vamos apresentar para que ele possa validar, discutir também com as entidades. Nós temos, esse é um dos princípios que nós vamos adotar na nossa gestão, é sempre construir coletivamente com aqueles que representam os setores da educação. Então, vamos chamar a Undime, vamos chamar o Concede, vamos chamar os governadores, os secretários de educação estaduais, para que eles possam refinar essa proposta do MEC, dessa grande política nacional. Então, a gente pretende que, nesses primeiros 100 dias, todas essas políticas estejam formatadas, validadas pelo presidente da República, para que a gente possa divulgá-las e apresentá-las para a sociedade, para os entes federados, que, repito, uma das coisas mais importantes é a cooperação, é o regime de colaboração entre o Ministério da Educação, o Governo Federal, os estados. Sem esse regime de colaboração, dificilmente a gente consegue avançar, principalmente de forma justa, igual em todos os estados da federação. Espero ter respondido. Eu estou me alongando mais do que a pergunta. Moreno, quer falar uma coisa? Não. Bom dia a todos. Aqui Vinícius Leal, TV Globo e Globo News. Ministro, a gente viu ali os números do EDA numa queda anual em 5 anos, 2018 para cá, uma certa queda livre, e tem o dado que o Moreno falou sobre mais de 1 milhão de crianças e jovens 4 a 17 anos fora da escola. Eu não sei se o segundo caso se nele se configura uma evasão, mas crianças, jovens e também adultos estão deixando de frequentar a escola. Qual que é esse plano? De que forma isso precisa ser revisto? Essa situação do EJA tem algum reflexo de pandemia? Quem é o culpado pela situação, por exemplo, do EJA na questão dessa, entre aspas, evasão escolar pelos números? E tive a impressão de ter visto ali uma situação de que tem menos diretores, 163 mil, comandando a quantidade de escolas, 178 mil numa das faixas. Isso é algo que é normal ou existe uma questão de capacitação para que aquela pessoa que esteja à frente daquela escola seja efetivamente transformada em diretora, só para a gente entender o que está acontecendo também com esse número? Obrigado. Vamos lá. A questão da EJA, né? A queda na EJA, a gente tem que olhar o público potencial primeiro para a EJA. Nós temos mais de 70 milhões de pessoas sem educação básica, que não frequentam a escola, portanto, em tese, são público potencial para essa etapa de ensino, que é para ser atendido os adultos que não tiveram as oportunidades educacionais na idade própria, né? O que está acontecendo com a EJA hoje? Ela está recebendo alunos muito jovens do ensino regular, né? Então, ela não está atendendo aquelas pessoas que, em tese, poderiam estar na EJA, e está atendendo um grande número de estudantes jovens vindo do ensino regular. Que jovem é esse? Que perfil é esse? É o estudante do ensino regular que não teve uma trajetória regular, né? Que foram submetidos a um processo de retenção, de repetência, de reprovação e de abandono. Então, ele está indo para a EJA, né, no sentido de alcançar a conclusão tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. No primeiro gráfico que a gente mostra, que é a taxa de frequência à escola, a gente tem cerca de 1 milhão de crianças de 4 a 17 anos que não frequentam a escola, né? Então, a gente tem um desafio ali de ampliação da oferta na educação infantil, no ensino a partir de 4 anos, que os dados mostram isso, mas também temos um problema ali dos 15, 16 e 17 anos, que é a quantidade de estudantes que deixam de frequentar a escola. Mais uma vez, que perfil é esse? É o estudante com histórico de retenção. Então, esses são desafios que revelam que a trajetória irregular do estudante na educação básica tem impactos na sua trajetória, obviamente, na sua ida para a EJA, ou, eventualmente, deixando de frequentar a escola depois de várias repetições.
tá certo? Depois de vários fracassos. Então, o estudante não sai na primeira reprovação, né? Ele fica um tempo até poder sair. Então, essas são estratégias que precisam ser enfrentadas, e o diagnóstico mostra que o estudante, depois de muitas repetências, acaba saindo da escola ou indo para a EJA. Não sei se respondi todas as questões. Última pergunta aqui, que o ministro precisa sair, tá? Aqui com o Paulo. Aí a equipe fica e responde as perguntas da Folha aqui. Bom dia, é Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Tudo bem, gente? Ministro, queria perguntar o seguinte: a gente viu resultados, às vezes até surpreendentes, aí, de aumento de matrículas em creche, não só uma retomada, mas até uma superação dos dados pré-pandemia, de ensino integral a mesma coisa. E se essa coletiva fosse feita em dezembro, a gente teria um ministro do ex-governo, da outra gestão passada, provavelmente trazendo para a gestão dele parte desses resultados. E o senhor comentou em algum momento repito, isso é resultado das ações individuais de estados e municípios. Eu queria que o senhor comentasse um pouco melhor como que a gente pode não vincular parte desses resultados ao governo anterior, e o que a gente tem de informação dentro do MEC de que, de fato, esse avanço, que parece surpreendente em algumas etapas e modalidades, foi restrito aí, foi circunscrito à ação de estados e municípios. Obrigado. Não, eu falei em relação à iniciativa porque essa é a realidade. Aliás, a Isolda está me lembrando aqui a melhoria do Fundeb, dos recursos que o Congresso aprovou no aumento do reparto do Fundeb, na igualdade maior da distribuição do Fundeb para estados e municípios nesse país. Mas eu digo isso porque, se for uma política nacional, você não via tanta distorção como tem. Por que eu tenho um estado que tem 60% da matrícula e outro com 4% de tempo integral, né? Então, como é que eu tenho uma distorção, aluno sério, com 35% e outro com 6%? Então, pela própria experiência, eu digo isso porque eu fui governador do Estado, e durante os 4 últimos anos não houve um menor diálogo do Ministério da Educação com os governadores desse país. Então, não é por... E os dados comprovam, aqui eu não estou trazendo nenhuma crítica, porque o meu estilo não é uma crítica pessoal a ninguém, mas é uma crítica de mostrar que o governo passado, isso pelo próprio desmonte, que hoje a gente vê o nível da educação. Então, o retrato, e aí é positivo isso, porque eu vejo governadores... Eu vou dar o exemplo do meu estado como governador. Nós chegamos para 60% as escolas, não as matrículas, mas as escolas de ensino médio, tempo integral, no nosso estado. Iniciativa do Estado, do governador, decisão política do Estado. Por que a gente tem uma diferença tão grande de alfabetização na idade certa no país? Por que o Ceará tem um dado tão positivo e outros estados não têm? Foram iniciativas políticas criadas a nível de Estado, né? Mas há uma distorção muito grande. A prova de que não é uma política nacional. Qual foi a política nacional que esse governo apresentou para estimular a escola a tempo integral? Nenhuma. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir a alfabetização na idade certa nos últimos 4 anos? Nenhuma. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir conectividade às escolas? Ao contrário, foi o Congresso Nacional que aprovou, inclusive o presidente vetou repassar recursos para que os estados pudessem garantir a conectividade, né, lá. Qual foi o papel do MEC durante a pandemia nesse país? Nenhuma. Quando, na verdade, devia ter convocado os governadores, convocado os prefeitos, para que a gente pudesse ter uma ação forte para... E qual foi a decisão também de recuperar a aprendizagem depois da pós-pandemia? Também nenhuma. Então, quando a gente faz a crítica, não é uma crítica porque nós somos adversários políticos do ponto de vista... Não, é crítica do ponto de vista da política educacional, né, que não foi dialogada, que não foi cooperada, que não houve regime de colaboração, que não houve discussão e que não houve implementação. E os dados têm mostrado as distorções que existem. E o que é que nós queremos agora? É construir uma política para todos os 27 estados e, claro, vai ter que ter o regime de colaboração, vai ter que ter a adesão ali do governador, vai ter que ter a adesão ali do prefeito, né? Então, isso precisa ser uma articulação feita, né? E o papel do Ministério é esse. Nós vamos apresentar essa política, vamos discutir a política, claro que nós temos pressa para isso,
E vamos fazer uma grande mobilização e articulação. Eu quero visitar todos os estados brasileiros, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, conversar com o secretário da Educação, mostrar os números de cada estado, dos municípios de cada estado, e as estratégias que nós temos e qual é o apoio que o Ministério vai dar para isso. O apoio técnico para os municípios e estados, o apoio financeiro. Né? Então, esse é o desenho que nós estamos construindo. Mas, repito, quando eu falo, os números estão mostrando as distorções e as iniciativas individuais. Não sei se o Moreno quer acrescentar alguma coisa, mas eu quero só... Então, a volta ao patamar da pandemia, pré-pandemia, diz muito mais a respeito sobre o serviço dos estados do que do próprio MEC. E municípios, né? E municípios. Vou dar outro exemplo. Assim, um percentual muito pequeno, e o Moreno pode dar esse dado, mas quais são as alternativas que os estados e municípios... Nós fomos o país com o segundo maior número de dias sem aula presencial. Quais foram as estratégias que os estados e municípios tomaram em relação para enfrentar esse problema? Qual foi a orientação do MEC para isso? Vocês sabem qual foi a política que o MEC criou para orientar estados e municípios? Não houve. E aí houve iniciativas individuais. Por exemplo, o meu estado, eu garanti a todos os alunos do ensino médio o tablet e o chip de conectividade. Todos os alunos. E virou uma política pública estadual. Teve estado que fez isso, teve estado que não. Teve estado que resolveu transmitir via a televisão, numa rede pública do estado, ou por rádio, ou pelo WhatsApp, mandando... Né? Então, cada um criou uma estratégia para tentar superar o desafio da pandemia. Então, não houve uma coordenação. É a mesma coisa, e, repito, eu falo isso como governador, ex-governador, também no enfrentamento da pandemia. Não houve uma articulação nacional à época com os governadores. Cada estado... tanto que tomou a decisão do STF de garantir que os estados podiam tomar decisões individuais. Lá o STF, na época, decidiu que os estados podiam tomar decisões pela ausência de uma política nacional de enfrentamento à pandemia. A mesma coisa aconteceu na educação, em relação ao enfrentamento da pandemia. Né? Então, são essas questões que houveram muitas iniciativas. Parabenizo governadores, parabenizo prefeitos que tomaram iniciativas durante a pandemia e tomaram iniciativas pós-pandemia e pré-pandemia também. Tem muitos estados que melhoraram o seu indicador de DEB, melhoraram a sua aprendizagem, melhoraram o número de matrícula tempo integral por esforço. Né? É claro que a política do Fundeb tem apoiado e tem ajudado muito. Para mim, é uma das maiores políticas educacionais mais justas que nós temos foi a criação do Fundeb, o fortalecimento do novo Fundeb. Dentro do novo Fundeb, hoje nós temos a obrigação dos estados repartir o ICMS de acordo com os indicadores também da educação dos seus estados, que foi uma política iniciada por nós lá no Ceará. Então, são iniciativas importantes, né, que nós queremos agora fortalecê-las, ampliá-las, discuti-las com diálogo, com parceria, mas transformando isso em políticas nacionais para os 27 estados. Por que eu tenho uma distorção de quase a metade de conectividade da região norte com a região sul do estado, do país? Né? Então, são essas distorções que nós queremos reduzir, a inclusão e a igualdade também na educação pública desse país que nós queremos trabalhar. Eu vou pedir desculpa, vou deixar aqui a equipe aqui do MEC para responder as próximas perguntas, porque realmente eu tenho... tinha que estar lá, meu dia lá no Ministério, mas agradeço aqui a presença da imprensa, agradeço a presença de todos os profissionais e servidores aqui do INEP, em nome do Moreno, em nome do Palácio, e fica aqui, continua aqui parabenizo aqui ao Moreno pela brilhante apresentação, peço desculpa por ter reduzido um pouquinho o tempo, mas agradeço aqui a presença de todos, e muito obrigado aqui a presença de todos, e repito, amanhã será divulgado o resultado do Enem para os nossos estudantes brasileiros. Muito obrigado. Sobre os diretores, aquele número mais escolas do que diretores, 163.000, 178.000. A explicação disso é porque nem todas as escolas têm um diretor. Né? Você viu ali que eu mostrei que, no caso da educação infantil, você tem um predomínio de escolas com até 50 alunos. Em geral, quem responde por essa escola é o professor, ali o professor mais
Secretária. Eu penso que esse é um dos desafios aí com relação ao que precisa melhorar na eficiência e organização das redes, porque tem muitas situações, uma pulverização muito grande de pequenas escolas com matrículas pequenas, mas ali com crianças que têm o mesmo direito de aprender, mas as estruturas, inclusive essa de equipes de gestão, são muito insuficientes. Então, isso aí é um desafio para melhoria. No fim, então, o ideal seria que essas escolas menores ou creches menores, elas tenham uma pessoa na direção, e a questão da estrutura é o que impede, ou é natural que até certa quantidade de alunos atendidos não tenham um diretor, e sim uma pessoa daquela comunidade ali que faça essa coordenação? Eu penso que é muito importante a rede definir o que ela vai chamar de escola, né? Isso aí é um primeiro passo. Assim, o que é que nós vamos chamar de escola? Deve ter uma determinada estrutura, a equipe gestora, né, necessária para dar conta. Eu acho que, às vezes, essa realidade, por exemplo, de ter um equipamento físico em uma localidade próxima, e que, às vezes, há uma impossibilidade de transporte, alguma coisa assim, que fique funcionando, mas que a escola disponha da equipe necessária para que aquelas crianças que estão ali, aquela sala que está funcionando em um outro espaço, ela tenha o devido acompanhamento. Isso é que eu acho fundamental. E evitar também as séries a situação de multisseriadas, que também é um outro desafio que empobrece um tanto o processo. A gente vai publicar na página tudinho agora, porque não conseguimos ainda subir, mas já estamos publicando todos os produtos na página principal. Tá. Ó, o Vitor, que está atrás de você aqui, e o Fábio, que está ali, ó, nós vamos estar à disposição de vocês o dia todo. Sério, a partir de agora. Tá bom? Agradeço, então, a presença de todos vocês e muito obrigado.